Pessoal, graça e paz da parte de Deus. Quem vos fala é o pastor Rafael Milanese, uma vez mais presente aqui no Centro de Estudo do Seminário Teológico Ebenezer. E hoje a minha palavra é uma palavra voltada à área da família. A Bíblia diz, meus amados, que ao ordenar Deus, Noé, que entrasse na arca juntamente com a sua família, a ordem de Deus foi clara e muito objetiva. Entra tu, tua mulher, teus filhos e as tuas noras. Então, a ordem pelo qual Deus determinou para que eles entrassem no projeto, entrassem no propósito, entrassem no ministério, entrassem na arca, foi muito objetiva. Noé, a esposa, os filhos e a nora. Ok. Ao obedecerem à voz de Deus, ao concluírem um projeto chamado a arca, que foi um propósito de salvação, de socorro, excessivamente, entrou Noé, a esposa, os filhos e as noras. Mas, dentro do período pelo qual eles passaram na arca, meus amados, alguma coisa aconteceu dentro da arca, que o texto é claro de Gênesis, que ao saírem da arca, saiu Noé, os filhos, a esposa e as noras. Então, ao entrar no propósito, eles obedeceram a ordem que Deus mandou. Mas, ao concluírem, ao saírem da arca, ao saírem do propósito, eles não saíram como Deus ordenou. Há quem diga que a ordem foi somente para entrar. Mas eu quero dizer para você que a ordem deveria ser estabelecida. Noé, a esposa, os filhos e as noras. E eu quero com isso deixar claro a você que quando na sua casa, na sua família, no seu ministério, há uma distorção da ordem pelo qual Deus ordenou, pré-estabeleceu, a qual Deus edificou, há muitos problemas que podem acontecer. Por que razão? Porque os seus filhos nunca devem estar no lugar em que a sua esposa deve estar. Os seus filhos nunca devem estar no lugar em que o seu esposo deve estar. Assim como o esposo não deve estar no ambiente em que os filhos devem estar. Quando Deus ordenou a Noé e disse, entra tu na arca, entra a tua mulher, os teus filhos e as noras, é uma ordem familiar, uma ordem estrutural para que a família seja regida, conduzida mediante uma direção divina. E hoje nós vemos, meus amados, muitas pessoas, muitas famílias que estão desestruturadas, que estão fora do padrão. Por que razão? Porque há momento em que os filhos não respeitam o pai, porque a mãe tem colocado os filhos no ambiente do pai. E quando o pai vai falar, o pai não tem voz ativa, porque a própria mãe tira o pai do ambiente em que ele deve estar. Porque tem filhos que não respeitam sua mãe, porque no momento em que a mãe vai falar, o próprio pai tira a mãe da autoridade, do ambiente de autoridade em que ela está. Com isso, nós teremos esposo que não respeita esposa, esposa que não respeita esposo, filhos que não respeitam os pais e as noras que vieram a fazer parte de uma família que já existia, querendo se intrometer em áreas que elas não foram chamadas, que elas não têm competência e nem autoridade para poder falar. Então, a ordem familiar, a estrutura central familiar, ela é muito importante, meus amados. Então, você não pode alterar essa ordem. Você que é homem, esteja no seu ambiente. Você que é esposa, mulher, esteja no seu ambiente. Você que é filho, esteja no seu ambiente. E você que é nora, não vem querer se intrometer em assuntos que você não tem competência para poder tratar. Porque tem muitas noras que estão lá com o Noé. Elas não respeitam mais a esposa de Noé, elas não respeitam nem o próprio marido dela, elas querem lá dar palpite na arca que Noé está construindo. Então, meus amados, quando não há uma ordem, cada um no seu ambiente, cada um no local pelo qual Deus estabeleceu, então muitos problemas a família vai passar. E aí você vai se deparar com pessoas que você conhece, que talvez já passou, ou você mesmo talvez já passou por isso, de situações complicadas dentro da família. Por quê? Por que isso acontece, professor? Porque cada um não está no seu devido ambiente pelo qual Deus colocou. Noé é cabeça, Noé é líder, Noé é patriarca. Embora Sem, Cã e Jafé estão cooperando para o propósito, Noé é o cabeça.
Embora a mulher está cooperando para o propósito, Noé é o cabeça. Embora as noras estão cooperando para o propósito, Noé é o cabeça. Então entra tu, tua mulher, os filhos e depois as noras. Então é possível, meus amados, não temos como afirmar isso, mas é possível que ao saírem da arca alguma confusãozinha deu entre eles, porque saiu Noé, os filhos e a esposa. E é claro, nítido, quando você quer descobrir quais são as dificuldades que uma família passa, é só você observar se o Noé está perto da esposa ou se a esposa está perto do Noé. Porque a primeira manifestação de uma mulher querendo mostrar ao público que ela não está bem é que ela deixa o seu ambiente de autoridade, ela sai do seu ambiente esposa e ela coloca os filhos no ambiente em que ela deveria estar. É uma mensagem muito sobrenatural, uma mensagem muito forte para a família. Então, quantas famílias pastorais, famílias do presbitério, evangelísticas, famílias missionárias não estão exercendo as suas funções porque ambos estão fora do ambiente pelo qual Deus colocou. Ah, mas eu construí a arca. Ah, mas eu entrei no propósito. Ah, mas minha família entrou para a arca. Ah, mas nós somos salvos. Mas Cã vai ser amaldiçoado. Porque um filho, quando entra para o ambiente que não foi preparado, que não é dele, o fim dele é receber a maldição. Então quero com isso que você receba a base dessa palavra, dessa estrutura, que cada um de vocês deve estar no ambiente pelo qual você foi chamado. E com isso, a bênção do Senhor estará na sua casa, na sua família e também no seu ministério, para que os seus filhos não recebam maldição. O texto é claro em dizer que Noé amaldiçoou Canaã. Por que razão? Agora a pergunta é, por que Cã desejou o seu pai? Por que Cã violentou a estrutura do seu pai? Por que Cã tentou ver a nudez do seu pai? Porque a esposa não estava no ambiente que era dela. E quando uma mulher não está com o seu esposo na sua tenda, ela vai abrir brecha para que Satanás use os seus filhos como um bombardeio contra a educação, contra a ética, contra a postura e contra a família. A resposta é, por que Cã desejou seu pai? Porque a esposa, sua mãe, não estava no ambiente em que ela deveria estar. Então, quando os pais saem do ambiente de autoridade, os filhos vão prevaricar. Os filhos vão pecar, os filhos vão falar. Por que razão? Porque se a esposa estivesse na tenda com Noé, mesmo estando ele nu, Cã não teria entrado para desejar o seu pai. Então, é algo muito forte que eu estou falando com você. Pai, mãe, fique na posição de vocês. Não abra mão da posição de vocês. Eduque, corrija, discipline, confronte, se for necessário. Mas não saia do ambiente da ordem pelo qual Deus te colocou. Pessoal, uma vez mais, Deus abençoe e fique na paz. Em nome de Senhor Jesus. Grande abraço.